Então, agosto nem acabou e eu recebi mais duas caixas. E aqui estão. Sim, eu abri antes de fazer o vídeo porque eu fiquei ansioso pra caramba. Mas aqui estão os 6 livros que eu recebi. E eu vou mostrar rapidinho cada um deles, né? Porque para o vídeo não ficar longo. E se repetiu, né? Aquela situação das encomendas terem ido para Jucás e depois serem enviadas aqui em casa em São Pedro do Norte. Então é um padrão daqui mesmo, de ir primeiro para a cidade de Jucás propriamente dita. Eu e o meu amigo Éder recebermos a notificação de que chegou em Jucás e é para ser retirado, mas eu não preciso ir lá retirar. Eles mandam para cá, para São Pedro do Norte, e aí enviam aqui para casa. Então, quais são esses livros? Um deles eu até já comecei a ler, e eu vou mostrar depois qual é. Bom, vamos primeiro com A Menina que Brincava com Fogo, o segundo livro da trilogia Milênio. Trilogia não, né? Que atualmente é uma série de livros, né? Tem bem mais do que 3 livros. Mas esse aqui é o segundo da trilogia do Stieg Larsson, né? Antes dele falecer, infelizmente, e não poder continuar com a série de livros. E aqui conta com as repercussões de uma situação vivida pela Lisbeth, né, a hacker, que é uma das protagonistas dessas histórias. Ela passa por vários apuros. Eu sei porque eu já assisti, né, a adaptação sueca deste livro. E aqui temos algumas situações em que envolve alguns assassinatos e ela vai ser acusada. E inclusive uma das vítimas, entre aspas, vítima da situação, né? Assim, não falo vítima por ser um coitadinho, mas é uma vítima da situação assim de ter sido, né, executado, né? É um personagem que aparece no primeiro livro e aí a Lisbeth se torna a principal suspeita. Aí ela vai ter a ajuda do seu amigo jornalista. É uma história assim bem frenética, né? Bem envolvente. Isso na adaptação. Agora no livro vamos ver, mas eu creio que seja uma boa leitura também. Patricia Highsmith. Patricia Highsmith com A Casa das Sombras. Esse aqui eu vou ler a sinopse. Patricia Highsmith, ela é conhecida como a autora daquele livro Estranhos num Trem, né? Que no caso se tornou uma adaptação Pacto Sinistro, do Hitchcock. E aqui temos uma outra história dela. Essa eu não conhecia, mas vamos ver. Enquanto vizinhos aproveitam a noite com jogos de tabuleiro, um gato arrasta algo estranho, e não é um passarinho. Um convidado chega a uma festa a qual não é bem-vindo, e seus anfitriões conspiram para acertar seu ponto fraco. A tripulação do Emaci resgata do mar uma jovem consciente, e a tensão explode entre os homens a bordo. Um casal de 30 e poucos anos decide convidar 2 idosos para viverem com eles. Mas precisavam ser tão bondosos? O conto é o espaço perfeito para a dama do suspense Patricia Highsmith esboçar o que o cotidiano e seus protagonistas têm de mais obscuro. A coletânea, A Casa das Sombras, faz o leitor mergulhar no universo de terror da casa mal assombrada. As histórias têm algo que beira o surreal e a rotina diária dos personagens é modificada por eventos surpreendentes. À primeira vista, as vidas narradas por Patricia Highsmith parecem bastante normais, mas aos poucos revelam sua proximidade perturbadora com o macabro. A maestria da criadora do talentoso Hitler dá as pistas, mas elas nem sempre levam a algum lugar. Então aqui temos uma coletânea de contos. Parece que aqui entra num território do macabro também, que ela é conhecida por suas histórias de crime, né, seus thrillers. E aqui temos uma coisa um tantinho diferente, ao que parece. Eu tô interessado. Eu gosto muito de contos. Eu sou especialmente um contista. Né? O que eu mais escrevi na vida até hoje foram contos. Alguns eu preciso até recuperar porque se perderam por aí. Mas eu gosto muito da arte dos contos. A síntese, os experimentalismos. Eu gosto muito dessa arte. E aqui temos mais uma Agatha Christie, Morte no Nilo. Mais um caso do Poirot. Vamos ver.
Como eu disse antes em outro vídeo, eu não li tantos livros da Agatha Christie ainda, mas é sempre bom ter mais um mistério dela em mãos. Bela, rica e inteligente, a jovem herdeira Lynette Ridgway parece conseguir tudo o que quer. No entanto, quando rouba o noivo de sua melhor amiga e se casa com ele sem pensar duas vezes, talvez Lynette esteja indo longe demais. Em sua viagem de lua de mel no cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, o casal apaixonado se depara com uma série de antagonistas interessados em sua fortuna e em provocar sua infelicidade. Então Lynette é encontrada morta com um tiro na cabeça. O detetive Hercule Poirot, que por acaso também estava no navio, entra em ação para tentar montar mais esse quebra-cabeça. É interessante que ele sempre está onde o mistério acontece. Parece até que os criminosos já fazem essas coisas meio que assim, eu quero ver se ele me pega, né? Porque ele está sempre nos lugares, né? Então, tem uma adaptação mais recente dessa história. Não sei se é um bom filme ou não, não assisti ainda. O pessoal assim disse que não é muito bom, né? Mas tem que assistir para tirar minhas próprias conclusões, né? É isso aí, mais um livro da Agatha Christie para coleção. Esse aqui eu não pesquisei sobre o que se trata, mas eu sei que é um clássico da literatura. O Amante de Lady Chatterley. Eu sei que a impressão que eu tenho do pouco que eu vi a respeito deste livro, assim, não para pesquisar para este vídeo, esse daí eu assumo que eu deixei passar batido. Mas tem uma coisa meio de quente aqui, né? Tem algumas coisas aqui, tem umas coisas quentes assim nessa história, pelo que eu consigo pegar, né? Insinuar sobre o que se trata. Mas é um clássico, né? Isso eu tenho conhecimento de que é um clássico. Então, quando eu ler, quando tiver resenha a respeito disso aqui, eu vou falar mais a respeito. Primeiro livro de Sidney Sheldon, que eu tenho em mãos, eu nunca li nada dele. Eu tenho assim conhecimento de que ele era muito importante, assim, numa literatura mais popular. Ele é um autor popular, mas também como roteirista de algumas produções para TV e cinema, né? Eu não sei qual dos dois que ele criou, se foi A Feiticeira ou o Dina Eugênio ou nenhum dos dois, agora não sei. Mas ele é conhecido principalmente pelos seus livros. E aqui temos O Outro Lado da Meia-Noite, que eu fiquei sabendo que já é uma adaptação bem ruim. Mas eu acredito que o livro possa ser bem interessante. E eu tinha uma impressão, pelos títulos dos livros de Sidney Sheldon, pela Sheldon, eu tô falando Sheldon. Sheldon. Eu tinha uma certa impressão de que ele fosse um escritor assim de livros policiais até livros de terror. Eu tenho essa impressão. Ou tinha, não sei. Eu não sei se eu ainda mantenho essa impressão. Porque eu via muito sobre ele sendo comentado em comunidades, né, principalmente comunidade do Orkut do Stephen King. Então eu tinha uma impressão assim de colocar alguma certa comparação nas escritas do Stephen King com Sidney Sheldon. Eu vou ter dificuldade para falar Sidney Sheldon. Mas eu creio que não tenha assim, muita relação, né? Não sei, assim, mas aí eu tenho a impressão de que tem e não tem relação ao mesmo tempo. Mas aqui, por exemplo, eu me deparei com uma história que assim é bem completamente diferente do que eu esperava para o título da história, né? O Outro Lado da Meia-Noite, para o tipo de temas que eu esperava do autor, né? Mas vamos ver, né, do que se trata. A sensual Noelle é uma famosa atriz que sai dos bairros pobres de Marsella para o sucesso no cinema. A americana Catherine é uma profissional bem-sucedida, mas totalmente insegura com os homens. O que duas mulheres tão diferentes poderiam ter em comum? O piloto e herói de guerra Larry Douglas, por quem as duas se apaixonam, formando um triângulo amoroso que desperta o ódio e o desejo de vingança do magnata grego Konstantin Demiris, um homem que não esquece nem perdoa. De Washington a Atenas, passando pela Paris ocupada pelos exércitos nazistas, O Outro Lado da Meia-Noite é uma fascinante história de amor e ódio, paixão e terror. Uma coisa que parece misturar assim, vários conceitos, né? Tem um romance, tem a parte de vingança, tem a parte da guerra, né?
porque tá na época lá da ocupação em Paris pelos nazistas, né? E, e aqui temos uma história que parece ter vários elementos bem interessantes. Então, assim, eu tenho uma impressão de que o Sidney Sheldon ele não se classifica exclusivamente por uma temática ou por uma linha de ideias muito recorrentes, talvez. Eu acho que a comparação que o pessoal fazia era muito por causa da popularidade dele ser, assim, contemporâneo, né, assim, mais ou menos ao Stephen King na época, né, sei lá, nos anos... eu acho que ele estava bem antes de quando o King surgiu, mas meio que acompanhou ali, né, meio que o Stephen King veio depois e tal, mas meio que acompanharam mais ou menos uma contemporaneidade. E assim, vamos ver o que me espera quando eu for ler isso daqui. E aqui o meu queridinho que eu já estou lendo, e eu estou gostando muito já dessa história, já estou fisgado, que é Billy Summers. Billy Summers, mais um trabalho, uma obra de Stephen King, mestre do horror, mas aqui não é uma história de horror. Aqui é uma história, um thriller, né? É um thriller. Esse aqui, no caso, é o meu presente de aniversário adiantado, que eu recebi. Todos esses livros aqui eu recebi do meu amigo Éder, e eu agradeço mais uma vez, meu querido, pelos presentes, mas esse aqui, ele comprou novinho pra mim, né? E tá sendo meu presente de aniversário adiantado e eu me adiantei na leitura. Não pude resistir, porque sempre quando tem um cheirinho de livro de Stephen King, eu já me sinto fisgado já. Eu falo que é cheiroso porque os livros da Suma tem um cheiro aquele cheiro gostoso de livro novo. São bem cheirosos. Mas aqui é uma história de um assassino de aluguel, que é esse Billy Summers, e ele está para se aposentar, e aí ele é chamado para um último serviço. É aquela típica história do último serviço que pode dar tudo errado. Bom, até o ponto em que eu li, as coisas estão se encaminhando razoavelmente bem, né? Apesar do protagonista suspeitar que possa ter algo mais aí, né? Que ele possa ter tudo a perder por ser esse seu último serviço como assassino de aluguel. Eu já adianto aqui que eu achei bem interessante a maneira como o King escreve essa história. É narrado em terceira pessoa, é narrado praticamente todo no tempo presente, né? Uma narrativa em que as frases são construídas no tempo presente. São frases mais objetivas, aqui ele não enrola, não tem assim enrolação de divagações e tudo mais, como ele fazia mais antigamente. O Stephen King mais recente, né, ele é muito mais objetivo. Esse daqui é um livro de 2021. Ele escreve como se estivéssemos mesmo acompanhando uma história de filme noir, né? Que tem aquelas... A narrativa é como se fossem os pensamentos do personagem. Não são exatamente os pensamentos, mas a construção das frases parecem sugerir essa coisa do filme noir, sabe? Que são aqueles filmes das décadas de 40, 50, basicamente, que temos essas figuras dúbias, corrompidas, que são figuras que não são exatamente pessoas boas completamente, mas também não são pessoas totalmente ruins, né? Elas são seres humanos, basicamente, sendo seres humanos. E esse Billy Summers, ele só dá conta de ir atrás de pegar serviços contra pessoas ruins. Então esse último serviço é a respeito de dar cabo de uma pessoa considerada ruim. Até me lembro de uma coisa meio que Dexter, sabe? A coisa da ética dele, né? A ética torta dele. Né? Já aconteceu uma situação chave aqui, bem importante, e agora eu não sei o que esperar dessa história. Ah, e assim, é claro, ele tem que esperar a pessoa que ele vai dar cabo de sair da prisão e ser levado para audiências, né? Então eles vão esperar, ele está sendo aguardado para passar por um fórum e o Billy tem que passar um bom tempo, né? De molho lá, aguardando até chegar o momento de fazer o seu serviço. Então ele passa por um disfarce de um escritor, um escritor agenciado, mas que é um escritor iniciante. Ele começa a contar
né? Começa a escrever sua própria história, que também é tão interessante quanto a situação que a gente está acompanhando aqui. Então, por essa história a gente vai descobrir mais sobre o background de Billy Summers. É bem interessante, estou gostando muito. E é Stephen King, né, gente? Bom, pessoal, então esses aqui foram os recebidos de agosto, parte 2. Então eu acho que não vai ter uma parte 3, porque agosto já está acabando. Sim, eu deveria ter feito o vídeo dos recebidos depois, mas eu não ia ter, assim, paciência de esperar passar um mês. A ansiedade ia me matar para fazer o vídeo. Eu já tive ansiedade para abrir as caixas, né? Eu recebi 2 caixas, foram mandadas em dias diferentes e chegaram juntas, né, lá em Jucás. E foi uma alegria para mim ter recebido. E eu agradeço ao Éder mais uma vez. E mais uma coisa, eu sei que eu não estou fazendo assim conteúdo das resenhas assim de maneira constante. Eu estou fazendo uma coisa que é o seguinte: no meu Facebook pessoal, eu estou fazendo as críticas, né, os comentários sobre leituras, os filmes que assisti e tudo mais, porque eu estou acumulando pautas. Eu estou facilitando para eu fazer os vídeos futuros, né? E aí o pessoal lá, meus amigos de Facebook, eles veem isso, né? E a tendência é muito, assim, muito forte que eles acompanhem os meus comentários por escrito lá e não vejam, sei lá, um vídeo do zero e ainda ter que ir no YouTube assistir o vídeo e tudo mais, né? Então eu já estou escrevendo sobre os livros e os filmes e eu vou usar parte desse material escrito para fazer os vídeos futuros. Talvez acrescentando alguma coisa, retirando alguma coisa, mas ali está a pauta pronta, fácil para mim. Porque assim, eu tenho essa dificuldade de terminar de ler, já ter que fazer texto e fazer vídeo, e não é sempre que a situação para mim está propícia. Hoje mesmo a coisa está bem propícia, porque eu estou sozinho em casa e eu estou gravando assim de manhã, né, umas 9 da manhã, e ainda está razoavelmente silencioso na rua, mas não é sempre que eu tenho essa oportunidade. Aí eu tenho que fazer dentro daquele período entre o fim da leitura, né, e começo da outra leitura, ou entre um filme e o outro, e às vezes, sabe, a coisa não está muito propícia para isso. É que eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Gravação, edição, a pauta desde o início, né? Então eu estou acumulando material. Então, muito provavelmente, quando sair um vídeo de uma resenha, de uma leitura, não é de um livro que eu li naquele período. É material que eu já tinha escrito a respeito antes e eu estou deixando acumular. Então, meu canal ele não funciona por hype, não funciona por uma coisa temporal ali daquele momento ali em que eu vi, assisti um negócio e eu já estou fazendo vídeo. Em relação a filmes, é a mesma coisa. Dificilmente eu vou fazer vídeo sobre um filme que acabou de sair ali, naquele momentinho ali que saiu no hype. Porque eu não acompanho, eu não consigo acompanhar. É muita coisa, gente. É muita coisa. E também eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, com calma. E é assim que eu vou trabalhando. Mas o canal vai se manter. Aí eu vou, dentro do possível, trazer vídeos novos. Mas é isso, pessoal. Quem chegou aqui até o fim deste vídeo, teve a paciência de assistir e está chegando aqui pela primeira vez no canal, considere se inscrever e ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Deixa a sua curtida, deixa os seus comentários aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, assim você me ajudará bastante, porque os algoritmos das redes sociais, assim, só para mim, né, só eu divulgando meu próprio trabalho, não dá conta. Principalmente no Facebook, o algoritmo no Facebook é horrível, assim, para relação a links externos. Então, quanto mais pessoas puderem divulgar, divulga diretamente para o seu amigo, manda pelo WhatsApp ou qualquer coisa, você estará me ajudando bastante, bastante. E eu preciso tocar com a minha vida, pessoal, e essa daqui é uma das poucas opções que eu tenho atualmente para chegar a algum lugar, né? Eu tenho sérias dificuldades em outros campos e outros territórios da minha vida, e isso daqui está sendo assim uma das poucas oportunidades que eu tenho de chegar a algum lugar. E eu espero que vocês voltem sempre. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.